Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal do YouTube. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 25 de outubro de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição. Deixa também o seu like, deixa o seu joinha, que é muito importante aí, principalmente nesse retorno aqui do YouTube, né? Para quem não sabe, já vou retomando aí, eu comuniquei lá no meu Instagram e também no meu canal do Telegram. Aproveita que se não tiver lá também, já aproveita para se direcionar para essas minhas outras redes sociais. Eu comuniquei lá que o meu computador tinha quebrado no mês de setembro, no mês passado. Fez um mês agora, dia 22, que a gente parou de produzir conteúdo aqui no YouTube exatamente por esse motivo, né? Recebi algumas mensagens de vocês, e aí, parou com os palpites? Não tô mais vendo palpites por aqui. Era por esse motivo, tá, galera? Então, agora nós estamos de volta. Meu computador tinha quebrado, tinha levado ele numa assistência. Da assistência, ele foi para autorizada porque quebrou uma peça. E aí, agora, tudo certo, tudo resolvido. Ele voltou. Eu voltei e a gente tá de volta aqui dentro do YouTube mais uma vez. Conto com a sua participação, peço mais uma vez aí nesse retorno. É muito importante o seu like, seu comentário, comenta um A, comenta um B, sei lá, comenta qualquer coisa para que o YouTube entenda que é um canal relevante, que ele possa aí nessa retomada botar esse conteúdo aí para mais e mais pessoas, fechou? Então, conto com a sua participação. No mais é isso, tô com muita saudade de vocês, por isso tô falando um pouquinho mais, mas vamos ao que interessa, né? Vamos analisar os jogos desse sabadão. E a gente já começa aqui às 4h30 da tarde com o Campeonato Brasileiro Série A. O Flamengo recebe em casa o Juventude por essa rodada. O Flamengo está ali na 4ª colocação do campeonato e recebe o Juventude, que está na 15ª colocação na tabela de classificação. Ou seja, duas equipes que estão em lados opostos, né? O Flamengo soma 51 pontos na 4ª colocação, atrás de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, brigando ali pelo G4 da competição. Pelo título é um pouco distante, né? São 10 pontos de diferença para o líder Botafogo, 9 pontos para o vice-líder Palmeiras. É um campeonato aí que fica bem complicado para disputar título o Flamengo. Mas, obviamente, né, que o torcedor pode sonhar, mas é realmente bem complicado. Pelo lado do Juventude, nós temos o Juventude brigando aqui pela permanência na Série A do ano que vem, né? O Juventude soma 34 pontos. O Corinthians, que é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, soma ali 32 pontos, ou seja, 2 pontos separam o Juventude da zona da degola, né, da zona de rebaixamento. E ali, com o Juventude, briga Vitória, Corinthians, Bragantino, Grêmio, próprio Criciúma também, até mesmo o Fluminense, que até um dia desse estava lá embaixo e agora está ali na 11ª colocação da competição. Mostrando aqui o mercado de escanteios, né? Para esse confronto, são duas equipes que têm médias interessantes para a gente dentro do campeonato. O Flamengo tem uma média de 9,4 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, e vai receber um Juventude, que é uma equipe que cede muitas oportunidades nessa condição de visitante dentro da Série A e não marca tantos escanteios assim, mas tem uma média ali de aproximadamente 4 escanteios por jogo, né? Tem uma média de 3,7 em escanteios marcados dentro do campeonato. Para esse confronto aqui, eu quero ressaltar para vocês que o Flamengo vem um pouco modificado para esse confronto. Tá mostrando aqui para vocês uma informação que saiu aqui no GE. A provável escalação do Flamengo é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Alexandro sofreu aí uma lesão, provavelmente não vai para esse confronto. Pulga, Everton Araújo, né, no lugar de Dela Cruz, que tá machucado. Arrascaeta, Gerson, Michael no lugar de Bruno Henrique, que tá suspenso. Então, o Flamengo vem um pouco modificado, mas mesmo assim é um Flamengo muito forte para esse confronto. Então, mostrando aqui para vocês as estatísticas de escanteios do Flamengo e do Juventude nesses confrontos, nós temos o over 2,5 do Juventude, que é o que me chama a atenção.
atenção para esse confronto aqui, batendo em 70% dos jogos. Então, o over 2,5 cantos pré-game para o Juventude, devido a esses desfalques do Flamengo, principalmente, é sugestão que me chama muita atenção e é o que eu deixo de sugestão para vocês. Juventude para marcar pelo menos 3 escanteios pré-jogo é o que eu deixo para essa partida. Também às 4h30 da tarde, um jogaço aí pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe em casa o Fluminense, 2 times que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Vitória é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e recebe o Fluminense, 11º colocado aí na tabela de classificação. Um jogo muito importante para ambas as equipes, tendo em vista que 4 pontos separam aí o Vitória do Fluminense, o Fluminense do Vitória. O Fluminense, que até então, até pouco tempo atrás, estava ali na zona de rebaixamento, lutando, né, pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje ocupa a 11ª colocação do campeonato, soma 36 pontos, 4 pontos de diferença para o Vitória e para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians, que também soma 32 pontos. Então, é um confronto direto aqui pela permanência na Série A. Caso haja uma vitória aqui do Vitória, o Vitória encosta ali no Fluminense com 35 pontos, e caso o Fluminense vença esse confronto aqui, se afasta cada vez mais da zona de rebaixamento. O Fluminense que sofreu aí bastante com esse fantasma, né, que é a zona de rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro, hoje está um pouco mais estável, mas ainda assim é um confronto muito importante para ambas as equipes. No mercado de cantos, nós temos aqui 2 equipes bem interessantes para a gente no mercado de escanteios. O Vitória tem uma média de 10,1 em escanteios entre marcados e sofridos jogando dentro do Barradão. Uma equipe que marca quase a mesma quantidade que cede em escanteios dentro do campeonato, jogando dentro de casa. E vai receber o Fluminense, que é uma equipe que não produz tanto assim em escanteios fora de casa, mas que também é uma equipe que cede muitas oportunidades ao seu adversário. Nesse jogo aqui nós já temos a linha de over 9,5 cantos pré-live para esse confronto. Se a gente olhar aqui as estatísticas, né, do over 9,5 cantos dessas equipes dentro da Série A, nós temos 50% dos jogos batendo esse over 9,5. Eu não vou pegar essa linha pré-live, tá? Apesar da Corner Pro estar me dando aqui uma previsão de pelo menos 10 cantos, eu não pego essa linha pré-jogo, mas a minha sugestão para vocês é levar esse jogo pro live, levar esse jogo pro ao vivo, tentar buscar uma linha ali inferior. Um over 7,5 cantos é a minha sugestão para esse confronto, mas eu também quero deixar aqui para vocês uma observação. É um jogo muito importante para ambas as equipes. Esse jogo pode começar com um termômetro lá em cima, então caso saia ali nos primeiros minutos de partida 1 ou 2 escanteios, nos primeiros 10 minutos pelo menos, aí sim você pode tentar buscar essa linha over 9,5 cantos, ok? Mas, a princípio, a minha sugestão para vocês, para esse confronto, é buscar aí pelo menos 8 cantos, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para Vitória e Fluminense. E o próximo jogo agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe em casa a Ponte Preta, 2 equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Mirassol é o 4º colocado do campeonato e recebe a Ponte Preta na 14ª colocação. Mostrando para vocês aqui a tabela de classificação, o Mirassol está na 4ª colocação com 56 pontos aí. E a Ponte Preta está na 14ª colocação com 38 pontos. Por um lado, o Mirassol briga até mesmo pela liderança dessa Série B e a Ponte Preta briga aí pela sua permanência. Tendo em vista, né, que o Botafogo de São Paulo, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 36 pontos, 2 pontos a menos que a Ponte Preta. Então, é um jogo muito importante para ambas as equipes nessa altura do campeonato, tanto para o Mirassol quanto também para a Ponte Preta. No mercado de cantos, nós temos 2 equipes com médias bem parecidas aqui dentro da competição. O Mirassol tem uma média de 9,8 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em oportunidades dentro de casa do que marca em escanteios. E vai receber a Ponte Preta, que também é uma equipe que cede mais oportunidades do que marca em escanteios nessa condição de visitante. Nesse confronto aqui, nós conseguimos ver que também nós temos uma previsão de 9 escanteios para esse confronto, médias não tão cumpridas assim por ambas as equipes dentro da competição. O over 9,5 bateu apenas em 45%
dos jogos de Mirassol e Ponte Preta. Em 60% dos jogos do Mirassol e apenas 30% dos jogos da Ponte Preta. Então, nós conseguimos ver aqui também que na primeira etapa, o over 3,5 cantos é a linha que mais é cumprida aqui de ambas as equipes, bateu em 80% dos jogos, mas a partir do over 4,5 cantos só bateu em 45% dos jogos, tá? A minha sugestão para vocês, galera, é buscar aqui um escanteio limite na primeira etapa. A gente consegue ver que o volume de jogo aumenta aqui e os escanteios também acabam acontecendo mais pro finalzinho da primeira etapa. Dos 37 ao final do primeiro tempo, bateu em 80% dos jogos pelo menos um escanteio dessas duas equipes. Então, tanto para o Mirassol quanto para a Ponte Preta, 80% dos jogos dentro da Série B bateu pelo menos um escanteio ali no finalzinho da primeira etapa. Então, minha sugestão para vocês, canta o limite na primeira etapa, leva para o live, leva para o ao vivo e busca pelo menos um escanteio ali no finalzinho do primeiro tempo. Galera, e antes do próximo confronto aqui, eu quero dizer para vocês que eu deixei lá no meu canal do Telegram a dupla, tá? Para os jogos de hoje, que eu tô deixando aqui para vocês, mas foi lá no meu canal do Telegram que eu deixei essa dupla, fechou? Então, se você quiser ter acesso a essa dupla e também a todas as dicas que eu acabo deixando por lá, acessa o link da descrição, se direciona para o meu canal do Telegram e me acompanha por lá também, fechou? Estamos próximos a bater lá 1.300 inscritos no canal do Telegram, então conto com a sua participação na torcida por bater esse número também, fechou? No mais é isso, vamos dar continuidade aqui aos nossos jogos. Série B, dando continuidade aqui às 5 da tarde, o Ceará recebe em casa o Paysandu, dois times que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Ceará é o 6º colocado neste momento da competição e o Paysandu na 13ª colocação. O Ceará ainda sonha aqui com essa vaga para a Série A do ano que vem, soma 51 pontos aqui neste momento da competição, e o Paysandu tem 40 pontos na metade da tabela de classificação, se mantendo ali nessa Série B, o Paysandu. Mostrando aqui no mercado de escanteios, nós temos uma média de 11,5 em escanteios entre marcados e sofridos do Ceará, jogando dentro de casa, sendo uma das equipes que mais marca em escanteios como mandante, e o Paysandu com uma média de 10,8 em escanteios entre marcados e sofridos, jogando como visitante. É um visitante que marca em escanteios, mas também cede bastante oportunidades, tá? Para esse jogo aqui, a minha sugestão também é buscar um escanteio limite na primeira etapa. Não vi nenhuma linha interessante pra gente buscar ali ao decorrer da partida, então levar pro live, levar pro ao vivo e buscar pelo menos também um escanteio limite na primeira etapa. E o próximo confronto também pela Série A do Campeonato Brasileiro, aqui é briga direta na tabela de classificação, duas equipes que estão ali na parte de cima, né? O Palmeiras é o vice-líder do campeonato e recebe o Fortaleza, que está na 3ª colocação. Mostrando aqui para vocês a tabela, né? O Palmeiras é separado pelo Botafogo por 1 ponto, né? O líder do campeonato, 1 ponto separa o Botafogo do Palmeiras. E o Palmeiras está ali acima do Fortaleza com 4 pontos de diferença. Então é um jogo muito importante para ambas as equipes, porque o Botafogo joga nesse mesmo dia, joga hoje, no sábado, um pouco mais tarde. E o Palmeiras recebe em casa o Fortaleza mais cedo, né? O Botafogo joga fora de casa, vai a Bragança Paulista encontrar o Bragantino, tá? Pelo lado do Palmeiras, se vencer, pode terminar como líder caso o Botafogo não vença o Bragantino ou até mesmo empate com o Bragantino. O Palmeiras pode terminar na primeira colocação. E pelo lado do Fortaleza, pode acender aí uma possível vista aí para o Fortaleza dentro da Série A. Se o Fortaleza vence o Palmeiras dentro de casa, encosta no Palmeiras e, consequentemente, também encosta no Botafogo. Já quero saber de vocês aí, deixem para mim nos comentários quem será o campeão brasileiro desse ano, né? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, até mesmo outros clubes que estão ali mais abaixo, né? É um pouco mais difícil pro Flamengo, é um pouco mais difícil pro São Paulo, mas eu vou fechar nesses 3 clubes aqui: Botafogo, Palmeiras ou Fortaleza. Quem será o campeão brasileiro aí para vocês? E óbvio, se for outro time, deixa aí para mim também, fechou?
Bom, no mercado de escanteios, galera, a gente tem uma média aqui do Palmeiras com uma média de 10,3 em escanteios dentro de casa. É uma equipe que marca muito em escanteios jogando como mandante e não cede tantos escanteios assim. Tem uma média de 7,6 em escanteios a seu favor e 2,7 em escanteios cedidos. E vai receber o Fortaleza, que é uma equipe que não marca tantos escanteios assim nessa condição de visitante, mas que cede muitas oportunidades. Cede quase a mesma média que o Palmeiras marca jogando dentro de casa. O Palmeiras marca uma média de 7,6 e o Fortaleza cede uma média de 7,9. Então, é quase a mesma média aí dentro da competição. Para esse confronto aqui, eu vou apostar, né, nesse Palmeiras com sempre muita intensidade no início de partida. Então, minha sugestão para vocês é para o Palmeiras marcar pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos de partida, com odds aí, com cotações de 1,90, é o que eu deixo de sugestão para live para esse confronto. E o próximo confronto agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe em casa o Cruzeiro, duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Atlético Paranaense é o 18º colocado da competição e o Cruzeiro está ali na 8ª colocação do campeonato. Mostrando para vocês aqui as colocações de ambas as equipes na tabela, o Cruzeiro tem 44 pontos somados, neste momento na 8ª colocação, e o Atlético Paranaense entrou na zona de rebaixamento, perdeu para o Fluminense no meio dessa semana em um jogo atrasado e soma 31 pontos ali, atrás de Corinthians, Vitórias, que estão ali à sua frente, e mais abaixo o Cuiabá e o Atlético Goianiense, se juntando aí os 4 clubes que estão na zona de rebaixamento. Jogo muito importante para o Atlético Paranaense dentro de casa, jogo também muito importante para o Cruzeiro, que vive ali uma sequência bem ruim pelo comando do Diniz, vive uma mini crise também dentro do clube. É um jogo muito importante para essas duas equipes na competição. Nós temos o Atlético Paranaense jogando dentro de casa com uma média de 11,2 em escanteios entre marcados e sofridos. Uma equipe que sabe jogar muito bem ali dentro de casa, principalmente que entende muito ali sobre o seu gramado. E vai receber o Cruzeiro, que é uma equipe que tem uma média de 9,5 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar para o live, levar para o ao vivo e buscar aí pelo menos 9 escanteios nesse confronto, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Por último, mas não menos importante, o último confronto de hoje aqui, que eu vou deixar de sugestão para vocês, fica por conta de Bragantino e Botafogo, às 7 horas da noite. Duas equipes que estão em lados opostos da tabela. O Bragantino é o 14º ali neste momento do campeonato e o Botafogo está na primeira colocação, líder do campeonato. Fogão que no meio dessa semana jogou aí contra o Peñarol e ganhou de 5-0 pela Libertadores, vem cumprir aí o seu jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro. Mostrando aqui para você a tabela de classificação, o Botafogo, né, tá ali na liderança, 1 ponto de diferença para o Palmeiras nesse momento do campeonato, um jogo muito importante para o Botafogo, apesar de ser um jogo fora de casa. E, por outro lado, o Bragantino soma 34 pontos, também aqui nesse meio de tabela de classificação, do meio para baixo, de olho ali nessa zona de rebaixamento, que está a 2 pontos apenas do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, um confronto muito importante para ambas as equipes, um jogo muito importante para a gente estar atento aí neste sábado. No mercado de escanteios, nós temos o Bragantino com uma média de 11,5 em escanteios entre marcados e sofridos, mas é uma equipe que mais cede em escanteios do que marca dentro de casa. E vai receber o Botafogo, que tem médias aí bem equilibradas dentro da competição como visitante, tem uma média de 4,7 em escanteios marcados dentro do campeonato e de 5,7 em oportunidades cedidas. É uma equipe que mais cede em escanteios, mas também deixa seus escanteios marcados ali, a equipe do Botafogo. Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é levar para o live, levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Bragantino e Botafogo.
Bom, galera, nosso retorno aqui ao YouTube. Tô muito feliz mesmo que a gente tá voltando pra cá. Tava com muita saudade e agora em diante a gente vai continuar aí gravando os nossos palpites. Então, aproveito para mais uma vez pedir para você para deixar seu like, deixar seu comentário. É muito importante a sua interação aqui nos comentários, através de uma curtida. O YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, ainda mais agora nesse retorno. Muito provavelmente ele não vai me entregar para muitas pessoas, então eu conto com a sua participação. Para ele entregar, ele precisa entender que é um conteúdo relevante, então ele precisa ver que as pessoas estão curtindo, então eu peço aí seu comentário e sua curtida, fechou? No mais, galera, quero dizer para vocês que amanhã, no domingo, nós não teremos palpites por aqui. Por que, Amanda? Porque não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Então, como eu sempre deixo palpites aqui para vocês do Campeonato Brasileiro A, B e C, e a gente não vai ter jogos amanhã, mas voltamos na segunda-feira. Então, amanhã nós não teremos palpites por aqui, mas na segunda-feira nós teremos, tá? Mais um recado para vocês. Lembrem-se, joguem sempre com responsabilidades. Apostas esportivas são sempre para maiores de 18 anos e esse é o meu conselho para vocês. Então, jogue com responsabilidade, tenha sempre responsabilidade com o seu capital e lembre-se também, apostas esportivas para maior de 18 anos. Fechou? Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto, galera!